Começar hoje o programa falando sobre um assunto que não está em capa de jornal, não é vacinação de criança, mas que, olha, acho que pode fazer a gente refletir a respeito de algumas mudanças que ocorrem, principalmente no campo das relações de trabalho. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que havia sido aprovada pela Câmara e depois pelo Senado, que estabelece algumas medidas de proteção aos entregadores, aos trabalhadores ligados a essas empresas de aplicativo, tanto de transporte de passageiros quanto de transporte de cargas, tão comuns hoje. O que estabelece essa regra que foi sancionada pelo presidente e que vale para a pandemia, mas que talvez abra aqui um caminho para, no pós-pandemia, se entender como é essa relação entre motoristas de aplicativo e as empresas que conectam os motoristas aos clientes. Por essa lei, as empresas devem fornecer aos entregadores itens básicos como água potável, álcool em gel, máscaras, acesso a banheiros. Também garante, isso aqui é muito importante, um seguro contra acidentes sem franquia em nome do entregador, valendo para casos durante o período de retirada e entrega dos produtos, cobre acidentes pessoais, invalidez permanente, temporária e morte. Caso o trabalhador preste serviços para mais de uma plataforma, essa indenização será feita pelo seguro da empresa para a qual o trabalhador prestava serviço no momento do acidente. Também há aqui uma outra regra importante, que é a previsão de que essa empresa, usando ali algumas regras de cálculo de média de remuneração, preste assistência financeira ao entregador que teste positivo para a Covid-19 e que, por causa disso, tenha que se ausentar durante 1-2 semanas do trabalho. Esse aqui é um assunto muito intrincado, porque as empresas de aplicativo, você sabe, atuam em todo o mundo. E cada país achou uma forma de normatizar esse serviço, que envolve milhões de pessoas. E num país em que a taxa de desemprego é alta, como o Brasil, é natural que mais pessoas usem esse tipo de complemento de renda, ou às vezes única renda, no momento de necessidade. Se a gente olha, por exemplo, para a Europa, há um caso extremo, que é o do Reino Unido. No Reino Unido, depois de uma longa batalha nos tribunais, se decidiu que trabalhadores que prestam serviços para essas empresas são, sim, trabalhadores, entre aspas, normais, ou seja, tem vínculo, recebem férias, recebem salário mínimo, são tratados como pessoas contratadas. A Alemanha criou um sistema intermediário entre a não proteção e essa proteção maior que existe no Reino Unido. Aqui no Brasil, há algumas decisões que foram sendo tomadas por tribunais de primeira instância e depois derrubadas, e hoje o que vale é a regra básica de que não há vínculo entre a empresa e o prestador de serviços. Até lembrando que, pela jurisprudência que existe no Brasil, para que você seja considerado um trabalhador formal, tenha direito a vínculo, existem algumas regras, não é, Pedro? Por exemplo, a pessoalidade, a subordinação e a entrega do trabalho por um tempo determinado. Tem que haver uma jornada. No caso de um motorista de aplicativo que pode optar por trabalhar durante 20 horas, não é recomendável, evidente, mas sabemos que tem gente que faz isso, ou por meia hora por semana, como é que você caracteriza essa temporalidade? Como é que você caracteriza subordinação, sendo que você atende a uma plataforma que é absolutamente impessoal? Quem é o seu chefe no Uber? Quem é o seu chefe no Rappi? Quem é o seu chefe em qualquer outro aplicativo? Isso não existe. É por isso que a lei brasileira até agora entendia que isso é algo que estava à margem de qualquer tipo de proteção trabalhista. O que também cria um problema, porque são milhões de pessoas que fazem esse tipo de trabalho hoje no Brasil e que contam com zero assistência, zero. Não contam com seguro, não contam com nenhum tipo de proteção e, claro, tem que cumprir as regras que são colocadas pela empresa sem a possibilidade de que haja discussão. Essa lei aqui que foi sancionada, aprovada e sancionada pelo presidente da República ontem, é um caminho ali quase que intermediário, bem tímido ainda. Essa não é uma discussão fácil, porque
Isso pode inviabilizar a própria presença desse serviço de aplicativo no Brasil, dependendo do rumo que a discussão tome, mas indica que, sim, há algum tipo de responsabilidade dessas empresas em relação aos seus prestadores de serviço. Se não com o vínculo clássico, CLT, férias, 13º, que isso claramente não só é inviável, como não se aplica num caso como esses, mas pelo menos uma responsabilidade durante a pandemia de proteger esses trabalhadores. É uma mudança que já vale a partir de agora. 8h05, Pedro Campos.